Olá, meus alunos de economia, tudo bom? Nas últimas aulas vimos a respeito do comportamento do consumidor. O consumidor é esse que vai buscar bens e serviços no mercado, onde buscam satisfazer as suas necessidades e desejos através de pelo menos 5 variáveis, que nós já conversamos em sala de aula. Uma dessas variáveis é a que nós chamamos de preço do próprio bem, outro preço do bem substituto, preço de bens complementares e renda do consumidor, gostos, hábitos e preferências. Mas existe um outro lado dentro do aspecto de comportamento de mercado. Nós não podemos pensar que apenas existe o mercado consumidor. Tem aqueles que vão ofertar produtos e serviços. A isso nós chamamos, dentro do aspecto econômico, de oferta. A tão conhecida lei da oferta e da procura. Então, quem é que a gente pode compreender que oferta bens e serviços no mercado? São as empresas. Dentro da economia, então, nós vamos falar que a oferta ela vai estar caracterizada com a letra S. Por que a letra S? Porque, na verdade, a letra S vem da palavra supply, que vem, na tradução direta, é suprimento. E quem supre de bens e serviços são as empresas. Então, dentro do lado da oferta, nós temos as empresas que são maximizadoras de lucro. Maximizadoras de lucro, sim. Em uma equação simples e que ainda serão detalhadas no decorrer do curso, tanto da administração quanto de contábeis e engenharia de produção, que o lucro total de uma organização vai ser igual à receita total menos o custo total. O lucro total vai ser quando essas organizações buscam maximizar suas receitas, fazendo com que tenham uma diminuição dos seus custos. Isso aumentaria a sua lucratividade. Para efeito, então, de compreensão, nós vamos ter que, do lado da oferta, algumas variáveis vão ser necessárias para o estudo. Então, a quantidade ofertada ela vai estar em função do preço de um próprio bem, do preço de N bens, dos insumos, sejam eles a matéria-prima, sejam eles o trabalho, o valor do trabalho, de salário do trabalhador, a remuneração do trabalhador, preço de N bens substitutos, objetivos das empresas ou do empresário, tecnologia. Alguns livros também colocam a respeito de fatores ambientais. Isso vai impactar, obviamente, também na relação da oferta de bens e serviços. Então, há um efeito de cálculo simples ou de ilustração simples. A primeira relação é uma relação onde nós vamos estudar o preço do próprio bem. Lembra que quando nós vimos no comportamento do consumidor, à medida que o preço aumentava, o consumidor, mantendo a sua renda fixa, ocasionaria uma possível diminuição do seu consumo. Isso na condição ceteris paribus. Quando nós temos, então, a percepção do lado do empresário, ele vai compreender o quê? Isolado, não estamos entendendo uma relação do comportamento do consumidor, nós estamos discutindo a respeito do comportamento do consumidor. Se o empresário ele é maximizador de lucro, automaticamente, à medida que ele enxerga a possibilidade de aumentar o preço, ele vai enxergar que existe também a possibilidade de aumentar a quantidade ofertada. Josino, isso é possível realmente acontecer do pensamento do empresário? Sim, ele é maximizador de lucro. Se ele tem a possibilidade de aumentar o preço e compreendendo que vai se ter um comportamento empresarial para oferecer maiores quantidades, isso gera um esforço comercial de maior venda e isso implicaria numa maior receita. Se o empresário, por si só, ele já tem na sua característica a redução ou a busca pela redução da diminuição dos custos, isso impactaria numa possibilidade de comportamento dele a se pensar em aumentar a quantidade ofertada. Em contrapartida, se houver uma diminuição por algum fator, a diminuição do preço desse bem, esse empresário ele vai tender a reduzir a quantidade ofertada. Entenda, quantidade ofertada não necessariamente significaria que é uma quantidade produzida, porque esse empresário ele pode reduzir a quantidade ofertada em oferta para o mercado e simplesmente fazer com que se amplie a possibilidade de procura desse produto e à medida que também tiver uma maior procura, nós teremos um preço mais elevado. Um exemplo simples e prático nesse momento que nós estamos vivendo de criticidade na questão da saúde brasileira é o preço do álcool em gel. E aí, obviamente, os preços ampliaram-se em virtude, evidentemente, da relação da quantidade de
procura. Os empresários estão oferecendo mais. A seguinte relação que nós vamos ver é a relação que nós temos do preço dos insumos e preço de N bens substitutos. Essas duas relações elas são bem parecidas. Estão sendo bem parecidas porque o comportamento ele vai ser basicamente o mesmo. O que eu estou falando na relação de preço de insumos? Vamos entender que nesse momento em que o dólar está extremamente alto, o empresário maximizador de lucro vai observar que não há necessidade de continuar em permanência naquele ramo de atividade. O empresário ele é um investidor. Então, quando ele se enxerga como investidor, ele não quer perder dinheiro, porque todo o dinheiro que ele foi colocado dentro daquela organização tem que se impactar em um retorno para ele, através do que nós chamamos de lucro, para novos investimentos ou até mesmo para o crescimento da organização. Então, quando ele começa a enxergar que a mão de obra dele está muito alta, ele vai investir em outro negócio. Quando ele começa a observar que a matéria-prima está extremamente elevada, ele vai investir em outro negócio. Ele vai começar a enxergar possibilidades e oportunidades para poder oferecer em outros mercados. Então, se o preço da mão de obra ou da matéria-prima aumenta, esse empresário ele vai tender a diminuir a quantidade de oferta e vai buscar investir em outros locais que para ele esteja compensando. Da mesma forma, vamos supor que esse empresário ele vende confecção. Se ele vende confecção, eu entendo que toda a mão de obra dele é qualificada para a utilização daquela confecção e também o equipamento e máquina que ele tem também é suficiente para aquela produção. Então, N bens substitutos, vamos entender da seguinte forma. Ele começa a enxergar que as pessoas não estão comprando calça jeans, estão comprando bermudas. Então, esse empresário, observando a possibilidade de maximizar lucro e atender o que o mercado está pedindo, ele diminui a oferta de calça jeans para poder oferecer maiores quantidades de bermudas. Isso teria esse comportamento. Esse empresário, oferecendo calça jeans, começa a observar que o preço da bermuda está melhor. Então, ele diminui a oferta de calça jeans e passa a ofertar maiores quantidades de bermudas, sem fazer grandes investimentos. Da mesma forma, se ele começa a enxergar o contrário, a mão de obra baixa. Se a mão de obra baixa, a matéria-prima baixa, ele vai buscar ofertar maiores quantidades. E assim também ele vai fazer no comportamento, por exemplo, aqui da calça jeans. O preço da bermuda baixou, ele volta a oferecer as calças jeans em maiores quantidades. Então, esse comportamento de matéria-prima e de preço de N bens substitutos, eles são inversos. E a quarta e a quinta relação, que também são bem parecidas, é o que nós chamamos de objetivo e de tecnologia. Relações objetivo e tecnologia. Essas são duas relações muito simples e dedutivas de compreender. Vamos pensar da seguinte forma. Os objetivos do empresário são expansionistas. Ele deseja crescer. Mas ele não está enxergando a possibilidade do que o mercado está exigindo. Ele vai querer oferecer mais. Esse é o objetivo dele. Se esse é o objetivo dele, ele vai ofertar maiores quantidades. O propósito estratégico de um empresário é estritamente observado pela composição organizacional. Não vai ser questionado por outras empresas. Ele pode estar arriscando qualquer relação com o mercado ou a de sobrevivência ou de sustentabilidade da sua organização. Mas ele é o único que pode assumir o risco. Então, se os objetivos dele são de expansão, ele vai aumentar a quantidade de oferta, sim. Se o objetivo dele é de retração, ele vai diminuir a quantidade de oferta. Então, isso está muito alinhado ao que é estratégico. E da mesma forma, a tecnologia. Por que ela também é dedutiva? Porque é óbvio que se eu aumentar a tecnologia, evidentemente, o empresário vai oferecer mais, porque ele vai ter mais quantidades de oferta. É indiscutível que a tecnologia vai te trazer mais aceleração, mais celeridade em todos os processos das empresas. E isso vai impactar, obviamente, na quantidade ofertada. Vai ter muito mais produção do que se eu estivesse oferecendo de uma forma manual. Assim também, se o empresário decidir diminuir tecnologia, ele vai diminuir a quantidade ofertada, porque a quantidade que é oferecido sem a tecnologia, ela vai ser simplesmente inferior
vai ser simplesmente oferecido de forma inferior. E isso vai impactar, obviamente, na quantidade ofertada. Percebam que a gente vai conseguir estudar em dois polos diferentes, o comportamento do consumidor e o comportamento da firma, uma relação uma relação que vai ter que se chegar a um momento conjunto, que é o que nós chamamos de equilíbrio de mercado, que é a proposição da nossa próxima aula. Fiquem com Deus, rezem constantemente e certamente nós estaremos daqui a alguns dias retornando para as nossas atividades presenciais e nos encontrando também dentro da faculdade. Saudade de cada um de vocês.